Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 14, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o relato do evangelista Marcos, no capítulo 14, leremos do versículo 32 até o versículo 42. Marcos 14, do 32 até o 42. A gente continua e vai até o primeiro domingo de abril da Páscoa, falando sobre a cruz do rei. Tudo no Evangelho de Marcos. No domingo passado, nós falamos do resgate. Então, falamos como Jesus Cristo, nos substituiu numa cruz. Então, Jesus Cristo, ele nos resgatou da condenação do pecado. E foi um alto preço que ele pagou. Não foi qualquer moedinha colocada ali. Foi preço de sangue, vida por vida. Então, essa foi a mensagem do domingo passado. Hoje nós vamos entrar na mensagem do cálice. O cálice que é tomado por Jesus. Então, a gente vai ver nesse relato aqui, até caminhar para a cruz no final, que vai ser no primeiro domingo de abril, na Páscoa. Então, vamos ler o texto sagrado? Marcos, capítulo 14, do versículo 32 até o versículo 42. A Deus, abençoe a tua palavra que se encontra aberta, que será lida nesse momento e explanada. Que o teu Espírito Santo abra nossa mente e coração, que o Senhor nos dê entendimento e que o Senhor me use com poder e graça, falando através do teu servo aos corações que anseiam ouvir a tua voz e que seja compreensível para todos nós, tanto aqueles que estão aqui, quanto aqueles que estão nas suas casas, que compreendam a tua palavra e que vivam também através dela, que os ensinos extraídos aqui da tua palavra, vividos pelo teu Filho Jesus, que sejam ensinos aplicáveis à nossa vida e que o nosso comportamento sejam consequência do Evangelho de Jesus. No nome santo e poderoso dele é quem oramos. Amém. Diz assim o texto de Marcos, capítulo 14, do versículo 32 até o versículo 42. Diz assim a palavra. Então foram ao lugar chamado Getsêmani. Ali, Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Amém. A gente escuta, e você que gosta de filme como eu, ou você que gosta de tanta história de mitos, como a história dos seus heróis, que são assim escritas e desenhadas, e essas histórias elas ganham vida, né? Elas ganham vida e se tornam filmes, e a gente fica lutando ali, pelo herói. O herói sempre nos protege,
né? O herói sempre luta por nós, e o herói sofre, né, por causa dessas lutas, ele se machuca, então assim, ele fica todo arranhado, e aí ele vai para o chão, e a gente fica lá lutando, né, assim, torcendo para que o herói se levante, porque senão o vilão vai vir e vai matar aquelas pessoas, e aí o herói se levanta, tira força não sei de onde, né, e se levanta e combate de novo. A gente olha para as histórias, para os mitos, e a gente vê, né, que vários personagens, alguns dizem que aquilo existiu, né, que alguns, o Hércules existiu, Hércules era uma figura humana, um homem muito forte, o calcanhar de Aquiles, falavam que Aquiles também existiu e tudo mais. Mas a gente olha para essas histórias, né, dos seus heróis, a gente vai ver quando o herói precisa morrer, eu não sei se você já viu isso, ele parece que morre de uma forma serena. Não há tanto sofrimento assim. Sócrates, que toma veneno, né, para sua morte. E ali ele toma com ato voluntário. Ele pega, toma o veneno e ali ele, pum, morre. A gente já viu vários outros considerados heróis nessa terra que, embora se angustiassem com um pouquinho, depois ele cai em si e fala assim, não, é isso que eu tenho que fazer. A gente olha para o relato bíblico, a gente vê a história do nosso herói, a gente vê a história do homem inabalável, a gente vê a história do Salvador do mundo. Antes de enfrentar a cruz, ele passa por um momento diferente dos nossos heróis. Aí a gente olha para esse herói aqui e a gente fala assim, cara aí, esse herói chora, esse herói se angustia, esse herói está com medo de ir para a cruz? Esse herói que está aqui, que é o nosso herói, Jesus Cristo, que é o Salvador do mundo, que nós vemos como nosso Salvador do mundo, passa por uma angústia horrível na nossa vida. Que herói é esse? E lógico que a gente pensando assim, e você pode pensar comigo e falar assim, eu já vou questionar esse herói, esse Jesus. Mas eu quero refletir com você sobre isso, nesta manhã, porque para o meu coração também, ao longo dos anos, eu sempre fiquei pensando nisso. Por que Jesus passa antes da cruz, ele sofre tanto? Ele não queria ir? Por que Jesus, ele chega e fala assim, Pai, afasta de mim este cálice? É como se Jesus falasse assim, Jesus se voltasse e falasse assim, não dá para abortar a missão não, Deus? Aborta a missão, como a gente vê nos filmes, né? Aborta a missão, é melhor a gente não ir porque todo mundo vai morrer. Jesus Cristo faz um pedido para abortar a missão. Jesus faz um pedido ao seu pai e fala assim, pai, não dá para botar outro no meu lugar não, está pesado demais essa história. Eu vou para uma cruz, ele sabia que ia para uma cruz, ele sabia que ia morrer. Então assim, e eu vou morrer por quem? Por esses que estão aí? Esses inconsequentes? Esses pecadores? Essas pessoas que não valem uma moeda furada, essas pessoas que vivem fazendo mal, eu vou morrer por essas pessoas. Senhor, bota outro no meu lugar. Não dá para pegar um desses aí, não. Pega um monte logo. Em vez de botar um só, pega milhões e bota lá numa cruz e mata todo mundo. E aí o Senhor acaba com essa história toda. Será que Jesus, de fato, ele pensa assim? Ou tem algo na sua profundidade? Ou tem algo que se encontra aqui na cruz, naquele momento, que causa pavor a Jesus, que causa horror a Jesus, que é algo que ele olha para aquilo e ele fala assim, começa a gemer, começa a tremer. Eu não sei se você já passou por esse momento de intensa dor, de intenso sofrimento. Você olha para a sua vida, não sei, morte. Alguém morreu na sua casa, gente que você muito estima. Será que você tremeu naquele momento? Você sentiu uma angústia dentro do seu peito? Lembra disso, Rodrigo? Eu me lembro no falecimento da avó do Rodrigo. Eu estava lá no sepultamento. Assim, o Rodrigo chegou no momento que ele entrou em desespero. Eu fiquei imaginando assim, ele deve estar sentindo uma dor, mas uma dor terrível. Porque quem já passou por este momento de dor terrível, começa a avaliar dentro de si e diz assim, cara, eu quase morri também. Assim, eu fiquei fora de mim. Assim, minha mão tremia. Assim, minhas pernas, eu não conseguia ficar em pé.
Alguém tinha que me segurar, porque a sensação que eu sentia era a sensação de morte. Consegue avaliar isso? Eu quero pegar você nesta manhã e colocar você dentro da Bíblia, para que você sinta as dores de Jesus, para que você sinta a angústia de Jesus, para que você veja o que ele fez por mim e por você, que não foi algo fácil, sabe? Não foi algo tranquilo passado. Então vamos olhar para isso. Quero levar você para essa questão, né, dos heróis, dessa agonia de Cristo, porque Cristo, ele diz assim, ó. Vamos lá para o capítulo 14, versículo 32. Então foram ao lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado por pavor e angústia. E lhes disse, o que Jesus disse? Até onde? Até eu ter um infarto? Até a morte. A minha alma está profundamente triste até a morte. A angústia de Jesus era algo terrível. E aí ele fala assim, fiquem aqui e vigiem. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, o que diz aí na sua Bíblia? Lhe fosse poupada aquela hora. Olha o pedido de Jesus. Parece que Jesus Cristo entra profundamente na sua humanidade. E na sua humanidade ele fala assim, Deus, afasta de mim. Sabe quando a gente olha para nós, a gente olha para dentro de nós e a gente vê fragilidade? A gente vê caminho escuro? A gente não vê luz no final do túnel? A gente acha que é a última coisa que a gente vai fazer? Fala assim, olha, agora acabou. A partir daqui eu não tenho mais futuro. A partir daqui eu não tenho assim, perspectivas boas pela frente. Acabou tudo. Acabou. Estou angustiado até a morte. Isso, Jesus Cristo se volta para a sua humanidade. Mas depois ele recobra aquilo que o próprio Pai fez na história. E quando ele vai recobrar aquilo, ele se volta para o Pai, porque ele é como se ele saísse de si. É como se naquele momento a sua humanidade falasse, né, assim, Pai, afasta de mim, coloca outro no meu lugar, aborta a missão. É como se essa angústia abalasse tanto a vida do ser humano, Jesus, que ele faz isso. Aí ele recobra isso e fala assim, mas, olha o texto. A gente está no 36, não é isso? Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Porém, ele recobra, ele diz assim, porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E aí ele se volta para Deus e fala assim, Deus, eu sei que tem um propósito, eu sei que o Senhor é soberano, eu sei que está tudo dominado pelo Senhor, mas a minha humanidade, Deus, como é que ela fala? E aí eu olho para isso, e lógico, fazendo uma aplicação para a gente, sabe naquele momento quando a sua humanidade fala? Quando você acha que as coisas não vão mais adiantar, que está tudo perdido, que está tudo acabado, que você não vai conseguir, você não vai aguentar. Eu não tenho forças, Senhor. Acabaram as minhas forças. Esgotaram todas as possibilidades. Eu não vejo possibilidade nenhuma mais à frente. Sabe o que Jesus nos ensina aqui? O plano de Deus, a soberania do Senhor, ela é poderosa. Deus tem tudo sob controle. A gente tem que olhar para isso. Se nós pegarmos o nosso olhar e introjetarmos e interiorizar isso, nós vamos cair em desespero, nós não vamos ver possibilidade nenhuma pela frente e vamos achar que a morte é a única solução que nós teremos. E aí Jesus fala assim, Deus, olha, eu sei que eu sinto isso, eu sei que eles sentem isso, eu sei que é difícil para mim, mas que a tua vontade seja feita e não a minha. E aqui nesse relato de Cristo, né, quando ele suplica Abba Pai, ele usa um termo, né, que é o termo Abba, que é utilizado somente em Israel para as crianças. Os adultos não utilizavam o termo Abba.
Os adultos utilizavam o termo quando se referiam a Deus de Senhor, de Todo-Poderoso, de Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O termo Abba não era utilizado para Deus. O termo Abba era utilizado para o menino até no máximo 12 anos, que eu falo de calça curta, é um menino que ainda não tinha sido batizado e tudo mais, e ele se referia ao seu pai, Abba, papaizinho, querido, é como os bebês, ele fala papá, e aí, assim, quando você é adulto, você não fala mais papá, você fala, e aí pai, qual é a coroa, beleza? Tá ligado? Então, assim, a gente fala, já não fala mais papá, ou mamã, nós não falamos mais assim. Então, o termo utilizado para intimidade do seu filho com o seu pai, embora tivesse a questão pueril, a questão da própria criança, mas tinha uma questão de intimidade. Jesus Cristo é o primeiro a utilizar o termo Abba para Deus. Não por causa do pueril, não por causa da criança em si, mas por causa da intimidade. Pelo termo forte que se tinha do filho na inteira dependência do seu pai. Porque, assim, o bebê é inteiramente dependente dos seus pais. E esse é um aspecto, não um aspecto do pueril, da inocência, daquelas outras coisas todas, mas, assim, é de entrega. O bebê, ele se entrega totalmente à mãe, ele se entrega totalmente, ele se torna dependente. Jesus Cristo utiliza esse termo pela dependência. Então, ele se volta para Deus como o Abba. Aí ele fala assim, Abba, se possível, afasta de mim este cálice. Há outros aspectos aqui a se considerar, nessa sequência de texto, nessa explicação que eu estou dando, até nós chegarmos lá nas aplicações para a nossa vida, há de se considerar aqui o termo da angústia de Jesus como atônito, aturdido, ou seja, Jesus Cristo foi tomado de horror. Ele fala assim, a minha alma está triste até a morte. E o texto ele vai trazer uma revelação para a gente dos personagens que aqui estão. Então, assim, Jesus Cristo passa por essa profunda angústia num local conhecido, que é chamado Getsêmani. Um jardim que ficava próximo de Jerusalém, que já era um jardim utilizado para oração. Um jardim utilizado para que as pessoas fossem lá, e Jesus ia para lá para orar a Deus, e leva 3 consigo. E vocês podem perceber que tem aqui uma repetição de 3. Ele leva 3 homens, ele vai sair 3 vezes para orar, ele volta 3 vezes e encontra 3 vezes os seus discípulos dormindo. Não sei se você percebe isso no texto. Assim, tem uma questão do 3 utilizado aqui como uma questão do próprio fechamento de algo completo que se dá aqui. Jesus Cristo, na sua profunda angústia, ele vai orar. Nós, na humanidade, não conseguimos orar nem sequer 1 hora. Jesus Cristo se angustia diante do que está pela frente. Nós descansamos. Nós dormimos. A humanidade, ela às vezes é tão esquisita. Em vez de lutar com Jesus, em vez de orar com Jesus, em vez dos olhos não se fecharem, ela dorme. Então, a humanidade se encontra aqui refletida nos seus discípulos. E o rei, o nosso libertador, o nosso herói, continua na sua luta, na sua angústia, na sua quase morte. E assim o texto dá a sua sequência. No final dessa história, Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, basta, chega, acaba com esse negócio. O traidor se aproxima. Vamos, eu tenho que beber o cálice. E aí Jesus Cristo vai beber o cálice a partir dali. O tema de hoje, o cálice. O cálice, primeira coisa para a gente, o cálice ele é bebido em angústia e dor para aplacar a ira. Confesso que eu relutei um pouco no sermão de hoje de falar dessa história de ira. Eu até pedi ajuda ao Arthur, falei assim, Arthur, dá uma olhadinha aí no dicionário de teologia, que você está mais atualizado, o meu Google, Assim, Google, dá uma pesquisada aí no grego, olha aí o Novo Testamento, o que é a ira divina, o que coloca como a ira divina. O Arthur pesquisou e falou assim, não encontrei muita coisa não.
mandou lá, não encontrou muita coisa, porque a ira divina é assim. A gente tem a história do Jardim do Éden. Morte decretada. Desobediência do ser humano. Sim, a ira foi estabelecida ali. Por quê? Uma execução tinha que ser feita, que é a execução da morte. Alguém tinha que morrer. A ira de Deus, ela é derramada na humanidade. Quem tem que morrer é a humanidade. Quem tem que morrer somos eu e você. Nós, a humanidade, é que causamos esse horror. A humanidade foi sentenciada e a humanidade quem tem que pagar o preço. Então, a ira de Deus, ela cai sobre a humanidade. Só que Jesus Cristo pega e a ira de Deus cai sobre Jesus Cristo. E ela precisa, de fato, cair em algum lugar. E ela vai cair em Jesus Cristo. E esse algo que acontece ali no Getsêmani, Jesus Cristo sentiu e percebeu algo que nós não vimos e não percebemos. Não foi uma história de herói que ele só via para lutar com o vilão e derrotar o vilão e depois aquelas pessoas estarem salvas. Mas com o tempo levantava outro vilão e tinha que ter outro herói para derrotar outro vilão. Jesus Cristo nesse episódio, Jesus Cristo vê o que a gente não vê. Jesus Cristo sente o que a gente não sente. E isso abalou terrivelmente o Filho de Deus. Por que isso? Ele estava enfrentando algo que ia além do tormento físico, algo que ia além da morte física. Ele estava sufocado pelo simples sopro que a ira enfrentava na cruz. E há aqui um dilema que Jesus Cristo vê aquilo que a gente não vê, sofre aquilo que a gente não sofre, porque não tem a ver com morte física, tem a ver com cosmo, tem a ver com a eternidade, tem a ver com a ira que ia ser depositada numa cruz. E há algo aqui, não vou nem olhar o meu esboço aqui para não correr o risco de ficar lendo. Deixa eu até... Dá para descer, Mariana? Que em casa alguém vai me ver? Aqui. Joia. Preste atenção mesmo, você que está em casa também. Jesus Cristo vê o que a gente não vê, porque assim, na hora que ele morre na cruz, na hora que Jesus está, a ira de Deus lança sobre ele se afasta de Deus. Ele se afasta daquele que é fonte de todo amor, de toda paz, de toda alegria, de toda satisfação, de todo prazer. O que ele vive ali é um inferno. O afastamento de Deus, a terrível condenação eterna, a terrível ira jogada em cima, é um completo afastar de Deus. Ele se viu longe de Deus. E esse longe de Deus causou profunda angústia em Jesus. Jesus Cristo fala assim: meu Pai, eu nunca mais estarei contigo. Eu estarei longe do Senhor. Eu viverei à distância de ti eternamente. E aquilo angustia Jesus de uma tal forma que ele não consegue controlar aquilo. Um instante. Na cruz, algo se completa. O céu silencia. Chega no momento da cruz que Jesus Cristo, quando ele, assim, entrega o seu espírito naquele momento, e o próprio Deus, é como se, eu li um autor que ele fala assim, é como se Deus fizesse isso naquele momento, ó. Sabe, um momento de afastamento de Deus é o horror que se promove na vida do ser humano. Deixa eu explicar isso para você um pouco em sentimento humano. A minha mamãezinha faleceu, já vai fazer quase 4 anos. A sensação, né, que se dá dentro do peito é de um total desamparo. Eu não sei se você já passou por isso, já sentiu isso com pai, com mãe ou com avó. Assim, nunca mais eu vou ver? Como eu vou fazer? E agora? Sabe quando você, assim, uma criancinha... E Vinícius se encontra aqui. Imagine o Vinícius perdido sem o pai e sem a mãe.
o horror que o Vinícius vai passar, o desespero da vida do Vinícius, o grito, o choro dessa criança. Já imaginaram isso? Nem se compara aquilo que Jesus passou. Jesus Cristo, quando olha para aquele momento e a sua alma se angustia até a morte, é que ele vê a ira de Deus totalmente colocada em si e ele vê a distância que tem diante do Pai. Cara, por causa de você, por causa de mim, por causa de você, ele viveu um horror que ninguém viu. Ele viveu um desespero que ninguém sequer mediu. Afasta de mim este cálice, né, que Jesus Cristo está falando aqui. O cálice, no Antigo Testamento, ele é uma metáfora para a ira de Deus em razão da maldade humana. É a justiça de Deus derramada sobre a injustiça do ser humano. Caminhe comigo e abra em Ezequiel, no capítulo 23. Ezequiel, capítulo 23. Do versículo 32 até o versículo 34. Ezequiel, capítulo 23. (1226). Ezequiel, capítulo 23, do versículo 32 até o versículo 34. A metáfora utilizada aqui, Ezequiel utiliza. Encontraram? Capítulo 23, versículo 32. Vamos juntos? Assim diz o Senhor Deus: você beberá o copo de sua irmã, que é fundo e largo. Você será motivo de riso e de zombaria, pois nele cabe muito. Você ficará completamente bêbada e se sentirá muita dor. O copo de sua irmã Samaria é copo de espanto e de desolação. Você o beberá até a última gota, ficará roendo os cascos e rasgará os próprios seios, porque eu falei, diz o Senhor. Olha só uma outra metáfora aqui da ira, que é algo terrível, que é algo que cai em cima da injustiça, que está relatado em Isaías, no capítulo 51, no versículo 22. Vamos lá. É volta, né? Você não vai para frente, você volta. Então você está em Jeremias, Lamentações, Jeremias, aí Isaías. Aí retornou, você foi para o capítulo 51. Capítulo 51, no versículo 22. Encontraram? Você que está em casa encontrou? É importante a gente ler esses textos, que remetem aqui à ira de Deus, à justiça de Deus sobre a injustiça. E é algo terrível. Algo terrível que acontece. Isaías, capítulo 51, verso 22, na página 1063, 1064. 22, todos acharam? Você que está em casa também achou? Então, leia comigo, leia junto comigo. Você em casa também pode ler. Capítulo 51, versículo 22. Vamos juntos? Assim diz o Senhor, seu Deus, que defenderá a causa do seu povo. Eis que eu tiro da sua mão o cálice de tormento, o cálice da minha ira. Você nunca mais beberá dele. Isaías está trazendo algo profético que vai se cumprir lá na frente, que essa ira vai ser lançada no local. Lá, a ira de Deus baixa, e nós não beberemos dessa ira. Porque um bebeu. Nós fomos poupados da ira, porque um tomou o cálice. Imagine Jesus Cristo naquele momento, antes de ir para a cruz, o horror que ele viveu. Ele não teve medo da morte. A questão aqui não é medo da morte. A questão aqui não é o herói enfrentar o Thanos. A questão aqui é o herói enfrentar aquilo que é condenação eterna, que é afastamento da fonte de todo amor, de toda alegria, de todo prazer, de toda bênção, de toda graça. E Jesus se viu nu, longe de Deus e no verdadeiro inferno. E isso causou horror à alma de Jesus. Mas Jesus Cristo, em nenhum momento, Jesus Cristo se afasta
daquilo. Jesus Cristo fala assim: Deus, contudo, que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E ele, por causa da vontade de Deus, da soberania de Deus, ele se rende a tudo isso, à cruz, e ele vai e se submete. Deus, sendo bom, ele iria se irar com o mal. Não havia outro caminho. Não há outro caminho. Deus, sendo bom, ele se ira contra o mal. Deus, sendo bom, ele precisa aniquilar o mal. Deus, sendo bom, ele não pode deixar as coisas como estão. Olha, a gente olha para o nosso Brasil hoje. A gente fala assim: parece que não há justiça. A justiça se torna injusta. Deus jamais deixaria isso acontecer. Não deixou de forma alguma. Ou seja, Deus fez algo a respeito. Ele fez na cruz do Calvário e entregou o seu único filho. Se Deus não fizesse isso, ele não era um Deus bom. Então ele aniquila a questão da condenação. E a ira é lançada para aquilo. Ele tinha que fazer, senão ele não seria um Deus bom. E ele é um Deus bom. Ele é um Deus amável. E ele não fez isso simplesmente por causa de uma raiva. Ira aqui não é aquela raivinha, sabe? Não é aquilo que a gente diz assim: me fez um mal, né? Você não fez meu café hoje, então estou com raiva de você. Não vou falar contigo, porque você não fez meu café. Meu pai não me deu o dinheiro que eu queria, não comprou o meu fone novo. Vai dormir sem falar com o pai, sem falar com a mãe. No outro dia acorda emburrado, com um bicão. Estou com raiva, estou com muita raiva. Não é isso aqui. A gente olha e fala assim: Deus ficou com raivinha? Não, Deus não ficou com raivinha. A conotação do texto bíblico não é essa. A ira não é uma raivinha. A ira é algo que é inflamado, que consome. E ele precisava consumir isso. Consumir quem? Você? Consumir quem? A mim? Não, consumir o mal. Consumir a condenação. Consumir a tragédia. É isso que está estabelecido aqui. A ira de Deus, ela se volta para consumir aquilo que foi feito da desobediência do homem em Adão, né, do afastamento do homem de Deus. É isso que é colocado aqui. Esta é a ira divina colocada. A ira exige reparação, mas foi uma reparação feita por amor. Seus filhos são preciosos e Deus tomou medidas extremas por amar. Sabe, por amar os seus filhos, Deus toma medida extrema. E o que ele faz? Ele condena o seu filho. Por amar os seus filhos, que somos nós. Segundo, primeiro, o cálice, ele é bebido por causa da ira de Deus. Ele é bebido por Jesus por causa da ira de Deus. Segundo, o cálice, ele é bebido por causa do seu grande amor. O cálice de Jesus, ele não é bebido por orgulho, ele não é bebido para que ele fosse o maioral de todas as coisas, ele é bebido por amor. Então, Jesus, ele é obediente a Deus e seu amor. Ele abre mão do controle e se submete à vontade de Deus. Porque assim, deixa eu elaborar aqui na minha mente para poder fazer uma aplicação para a gente. Quais são as suas prioridades? Pensa comigo. O que é maior dentro de você? Você mesmo? Ou as coisas que estão fora, ou o amor por alguém? O que é maior? Jesus Cristo passa por um dilema aqui, porque Jesus, assim, ele está em jogo. Jesus Cristo está em jogo. Mas tem algo que é maior que está em jogo. Se ele não substitui, a humanidade toda cai nisso e precisa ser condenada. O amor dele é tão grande, que ele se entrega, se humilha em favor do outro. Deixa eu explicar isso para você. Amo minhas filhas demais. Amo a Giovana, amo a Gabriela. Elas são preciosas demais para mim. Amo a minha esposa.
Amo. Adriana. Pastor, você estaria ao ponto de se anular por elas? Qual é a resposta que você dá? Há controvérsia. A gente pode intelectualmente falar assim, sim. Agora, acontecem as coisas diante disso tudo. Emprego em jogo, igreja em jogo, sua carne em jogo, seu sofrimento em jogo. Você faz mesmo? Chega o Bruno e fala assim, Bruno, tá bom, você vai se entregar, então começa arrancando o seu dedo. Arranca o dedo, arranca isso, aí chega no momento que o Bruno fala assim, não, chega, peraí, tá doendo demais esse negócio. Você consegue, de fato, se anular por causa do outro? O amor que se encontra dentro do seu coração consegue fazer isso? Ou na primeira briga você vai embora? Ou no primeiro dilema enfrentado, você não quer mais saber daquilo ali, e não se arrisca, e não se entrega, e não se doa? É discurso. Jesus Cristo não tem aqui discurso de amor. Jesus não tem aqui bondade refletida apenas no seu pensamento. Há algo na prática acontecendo. O que Jesus faz? Jesus se anula. Jesus coloca aqui em termos de comportamento, e o amor é entrega. O amor é renúncia. O amor é ser maltratado dentro de si. E não estou falando, e você que está em casa, está gravando, aí fala assim, vou pegar esse discurso, vou levar logo para a justiça, para poder condenar esse pastor. Então a esposa vai ficar apanhando. Não é disso que eu estou falando. Não é desses maltratos que se tem fora, externo. Mas é algo que acontece dentro da gente. Sabe, dentro da gente, às vezes a gente se anula, a gente se cala. Sabe, dentro da gente, às vezes a gente tem que silenciar, porque algo fora pode acontecer com uma tragédia. Então, os próprios homens, as próprias mulheres que começam fazendo violência doméstica e tudo mais, eles tinham que silenciar dentro deles. Porque eles deixam isso transparecer e voltam ao comportamento, e isso vai causando uma tragédia. Jesus Cristo não faz isso em nenhum momento. Jesus Cristo obedece a Deus. O amor de Jesus Cristo aqui está em obediência ao seu Pai. Ele obedece, vê o horror, ele obedece, vai para uma cruz para salvar a gente. Então ele se anula. E Jesus nos ensina aqui algo maravilhoso. Naquele momento, Jesus poderia abortar sua missão e deixar que perecêssemos. Jesus Cristo poderia fazer isso, mas Jesus sabia que seu desejo imediato não deveria curvar-se diante de seu desejo supremo, que era nos poupar. O nosso desejo imediato, ele não deve se curvar ao desejo maior. Eu olho para a gente muitas vezes e vejo que o nosso desejo, a nossa satisfação imediata, ela não se curva diante daquilo que é maior. Consegue compreender isso? Sabe, às vezes o desejo por um dinheiro, por um sexo, às vezes o desejo por uma compra, por uma conquista, ela se torna maior do que a obediência a Deus, do que o serviço ao nosso Senhor, do que a eternidade. E os nossos desejos vão nos corrompendo, e as nossas vontades vão nos anulando, e a gente vai deixando de viver aquilo que é grandioso, aquilo que é supremo, aquilo que é fonte de todo amor, de toda alegria, de toda satisfação, de todo prazer. Eu me recordo de um livro que eu li, que foi de C.S. Lewis. C.S. Lewis diz assim, que é como se uma criança, ela tivesse no seu jardim, no quintal da sua casa, os pais colocaram um monte de areia no quintal dessa casa, e naquele monte de areia eles colocaram uma piscininha, encheram de água, e ali a criança vai brincar naquela piscininha com um monte de areia. Ela vai, se enrola na areia, fica um pastelzinho empanado, né? Na areia, depois vem, cai na piscininha, tira. E aquilo ali é uma satisfação. No momento que ela vai para a praia, e ela olha aquele monte de areia, e aquele marzão, ela se encanta com aquilo tudo. Ele fala assim, o C.S. Lewis, nós muitas vezes nos contentamos
com a areinha do quintal e a piscininha que tem ali. E o amor de Deus, uma imensidão de mar e de areia. E nós nos contentamos com um pouco por causa dos nossos desejos imediatos. Os nossos desejos imediatos se curvam a nós mesmos. Nós precisamos viver pelo o autor da fé, a obediência a Deus. É isso que Jesus nos ensina aqui. Jesus Cristo poderia deixar que perecêssemos, mas Jesus Cristo olha por amor de Deus eterno, soberano, abrangente, que toda a humanidade se encontra ali, que o amor de Deus, ele é grande, ele não é medíocre, ele não é para uma pessoa apenas, ele abarca todos os seus. Jesus Cristo, ele entra antes de ir para a cruz, ele toma o cálice da ira divina, mas o cálice do amor eterno. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus confiava profundamente no seu Pai e o obedeceu, independentemente do que sente naquele momento. Ele confiou e entregou nas mãos de Deus e seguiu em frente. Deixa eu desafiar você nesse momento. Talvez você hoje passe por dilemas enormes na sua vida. Tem decisões que você precisa tomar. Não tome-a por si mesmo. Tome-a na dimensão maior do amor de Deus. Obedeça a Deus, mesmo que isso te cause dano. Obedeça a Deus, mesmo que você sofra. Que a obediência a Deus esteja acima de todas as coisas e não desse corpo que perece. Eu me recordo, e eu já falei isso uma vez, mas me impacta demais. É o testemunho de Policarpo. E o Tim Keller cita Policarpo na cruz do rei, nesse capítulo do cálice. Ele diz, né, que Policarpo, quando vai ser queimado na cruz, e há relatos sobre isso, e Policarpo é julgado, né, e ele é queimado numa cruz, e todo mundo fica zombando de Policarpo, e Policarpo vira para todo mundo e fala assim: vocês podem queimar este corpo que perece, mas jamais queimarão o corpo que vive pela eternidade. Imaginaram isso? Esse corpo perece. Esses desejos perecem, mas o amor de Deus dura para sempre. O que você decide viver? Pelos seus desejos imediatos? A ira foi eliminada de nós. Jesus a levou numa cruz. Jesus tomou o cálice que era nosso. Hoje, o que paira sobre nós é o amor de Deus, é a graça do Senhor. É a salvação plena da parte dele. Mas a gente precisa viver nesta terra desta forma. A igreja do Senhor, ela precisa se posicionar, e concluindo, eu quero concluir aqui, se posicionar nesta terra conforme João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos sair daqui e agir assim nessa sociedade. Sabe, o exemplo de Jesus é algo que deve gerar comportamento na minha e na sua vida. A gente precisa ouvir o evangelho da graça de Deus e falar assim: eu vou ter uma vida diferente na minha casa a partir de hoje. Sabe, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, o meu relacionamento vai mudar a partir daqui. Porque eu não vou olhar só para mim. Assim, tem que fazer isso para mim. Você não comprou isso para mim? Você não fez essa comida para mim? Aí se ira, aí fica com raivinha, aí bate. Assim, a gente precisa parar com isso aqui, olhar para Jesus e falar assim: não, quem tem que sofrer então sou eu. Já olhou para isso, homens? Consegue perceber isso? Meus queridos companheiros, né, de caminhada, consegue perceber isso? Que Jesus Cristo se entrega e você precisa se entregar por sua mulher? Você já percebeu isso? Precisa se entregar para os seus filhos? Quem tem que sofrer é você? Aí, pastor, agora foi radicalzão, hein? Sim, porque os homens não estão pagando preço nessa sociedade. Nós que deveríamos assumir este lugar e falar assim: não, quem vai ficar com fome sou eu. Quem vai passar pelo sofrimento sou eu. Dentro de mim as lutas vão acontecer, mas eu vou lá falar com o pastor qualquer dia.
né, para a gente sofrer junto e tal, chorar junto, orar junto. E esse dilema vai terminar na minha vida. Por quê? Jesus Cristo nos ensina dessa maneira. Se a nossa sociedade agisse desta forma, nós teríamos um mundo muito diferente do jeito que nós temos. Amém? Feche seus olhos. Ah, Deus. Olho para esse texto e vejo Jesus Cristo, antes de ir para a cruz. Ele vai para o Getsemane orar. E a sua alma se angustia profundamente. Jesus viu o que nós não vimos. Jesus se angustiou, o que a gente nem fazia ideia. A terrível separação da humanidade do Senhor. Mas Jesus Cristo, por amor, ele obedece ao Senhor. Por amor a nós, ele vai por uma cruz. Por amor a nós, ele se anula, ele obedece e ele se entrega para que eu não perecesse, para que eu não fosse afastado de toda a fonte do amor, de toda a fonte da felicidade, de toda a fonte do prazer, de toda a fonte da graça. Tu és a fonte da graça. Muito obrigado, ó Deus, por me salvar. Muito obrigado, Jesus, por tomar o cálice que era meu. Obrigado, Jesus, porque eu não fui afastado de Deus, porque o Senhor pereceu por mim. Por amor, se entregou numa cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E eu peço, por favor, me ensine essas lições de vida. E que eu viva aqui na terra pelo teu amor. Que a minha casa, ó Deus, aqueles que estão do meu lado, vejam isso, de um homem que também se entrega, de um homem que prefere obedecer a Deus do que aos homens, que prefere se voltar para o Senhor do que para aquilo que as leis dos homens fazem. Um homem, ó Deus, que obedece o Senhor em qualquer circunstância, sejam elas até prejudiciais a mim. Me ensine isso, ó Deus, na minha vida, no nome de Jesus.